E aí galerinha do Rancho de Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan e hoje vamos curiosar um pouquinho mais, tá bom? Hoje eu quero trazer uma história muito bacana, tenho a certeza que você ainda não ouviu. Mas antes da gente começar essa história, eu quero pedir para vocês que ainda não é inscrito, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, deixem aquele like, comentem que vocês estão participando, não esquece de tirar o print fazendo as atividades, não só essas atividades como as outras atividades dos outros professores, que é muito importante e conta com a participação de vocês, tá bom? É importante estar participando. Agora vamos lá pro vídeo. Aposto que você ainda não deve ter visto em vídeos e nem ouvido falar sobre essa curiosidade, como vai ouvir aqui, né? As expressões famosas, né? Bom, como as pessoas se comunicarão daqui a algumas décadas, será? Né? Como que elas conversarão? Essa é uma pergunta bem difícil de responder quando temos a sensação de que a nossa língua foi sempre a mesma ou que as nossas formas de comunicação não precisam sofrer algum tipo de mudança, né? Contudo, a verdade é que muitas expressões do nosso cotidiano, né, de hoje, irão simplesmente desaparecer, né? Em outros casos, alguns de nossos termos serão alterados, né, mudados em sua forma, conteúdo e até sentido. Do ponto de vista histórico, podemos ver que essas mudanças nem sempre são voluntárias, né? Que a gente faz porque quer, porque opta, né? É que acontecem a um sabor de erros de difícil previsão. No caso do termo, por exemplo, cor de burro quando foge. Algumas pessoas acreditam que o termo tem uma significação quase que literal, né? Afinal de contas, a cor parda que um burro pega, né, após correr léguas e mais léguas por uma estrada de chão, no caso, né, pode lembrar bem aqueles tons estranhos de um carro ou blusa ou cabelo que vemos por aí. Mesmo sendo plausível, essa explicação nunca foi historicamente comprovada em algum livro de época, carta ou até documento formal. De fato, a explicação mais aceitável desse mistério encontra-se na antiga expressão coloquial, né? Corre de burro quando foge, né? Ou cor de burro quando foge. Então, corre de burro quando foge. Registrada, no caso, pelo gramático Antônio de Castro Lopes, lá em 1827, né? O indício leva-nos a crer que, no caso, o uso equivocado da expressão original acabou dando a origem à cor de burro quando foge. Apesar dos termos não terem nexo, né, não serem fazerem ligação entre si, essa não é a primeira, né, e talvez nem a última, né, que esse tipo de transformação pelo erro acontece. Investigando a origem de outros termos, veremos que a fala não se perpetua ao longo das gerações, assim como, por exemplo, os comportamentos, gostos e hábitos, né? As expressões populares assumem ficções, né? Fissões, no caso, fissões são rupturas, acaba, e estão ameaçadas pelo esquecimento ou pela reinvenção de alguém que escuta o dito de forma que bem entende, né? Escuta aquele jeito e ouve, igual velha surda. Na hora que acontece um infortúnio, as palavras também de expressão que manifestam o nosso desalento surgem sem maiores dificuldades. Contudo, porque alguns desafortunados também costumam dizer, por exemplo, deram com os burros na água. Deram com os burros na água? Bom, para responder esse mistério do nosso vernáculo, né, basta investigar o tempo em que, no caso, essas mulas e os burros também se transformaram no principal meio de transporte do Brasil, né? Então, lá no século 17, né, o desenvolvimento da economia aurífera foi responsável pelo aparecimento de vários centros, né, urbanos no interior. Auríferas são ouro, né, desenvolvimento de ouro. Então, vários centros urbanos na colônia. Nessa época, a corrida pelo ouro acabou deixando em segundo plano o desenvolvimento dos meios e recursos que poderiam atender as demandas, no caso, né, de cada uma dessas cidades. Dessa forma, as localidades com a economia mais diversificadas acabaram fornecendo muito dos víveres, né, necessário à sobrevivência dos habitantes de tais localidades. No caso, para um habitante para poder atravessar o sertão brasileiro com essa mercadoria, né, esses tropeiros utilizaram
o lombo, né, de burros e mulas que resistiam a longos períodos de caminhada pelas matas. E apesar de bastante lucrativa, essa atividade era repleta de desafios que transformavam o tropeirismo em uma aventura assim incerta e tomada por muitos ou alguns riscos, né? Em alguma dessas situações, os pobres animais de carga eram obrigados a atravessar terrenos alagados e muitos acabavam morrendo afogados, né? Atravessando rios. Além de perder o útil animal, né, muitas vezes obtido junto a contrabandistas lá da região do sul, os viajantes poderiam perder as mercadorias, o ouro que estavam com ele, né, que renderiam muito, um retorno financeiro muito grande, né? E na medida que nessa medida a expressão foi aumentando toda vez que alguém levava a pior um incidente com os burros, né, acontecia algum acidente com as mulas, acabava simbolizando a falta de sorte do infeliz. Não raro vemos que algumas pessoas simplesmente renegam ou desconhecem o papel do passado, né? Na construção de nossas identidades ou na compreensão do mundo. Se falarmos então das antigas civilizações, parece que a coisa piora ainda mais, né? Afinal de contas, qual o sentido de estudarmos povos que viveram há milhares de anos e que nem ao menos tem relação com aquilo que pensamos, sentimos ou observamos em nosso cotidiano, né? Essa pergunta muitas vezes é feita de maneira retórica, né? Acaba se estremecendo quando pesquisamos melhor, né? Acaba se estremecendo quando pesquisamos melhor alguns dos nossos atos e expressões. No que se refere ao desejo de atrair a sorte, quem nunca teve o cuidado também de levantar com o pé direito em um dia importante, né? Ou adentrar um recinto da mesma forma. Bom, para alguns, esse hábito é a própria expressão em si, né? Esse hábito e a própria expressão em si devem ser recentes, talvez absorvidas pelo recorrente costume que os jogadores de futebol têm também de pisar no gramado primeiro com o pé direito. Tá, mas de onde vem essa relação mística, né, entre o pé direito e a boa sorte, né? Quem pensa assim, nem sabe que sejam as superstições do povo romano que determinaram o nascimento, né, desse tal hábito de entrar com o pé direito. Em várias ocasiões, os romanos cumpriam rituais e simpatias que, segundo eles, né, atraíam sorte ou chamavam a atenção das divindades positivamente. No caso, quando ocorriam grandes festas, eventos, os anfitriões pediam, né, que seus convidados adentrassem a casa com o pé direito. E aí, dessa forma, eles garantiam que tudo ocorreria bem ao longo do evento, né? Segundo também consta, os lados direitos, né, e esquerdos simbolizavam o bem e o mal para os romanos. E até para nós também, hoje, mais para nossa cultura, né? Tanto é que temos a mania de falar que as pessoas que nos ajudam, né, que são nossos amigos, que estão juntos, são o nosso braço direito. Da mesma forma, canhoto ou esquerdo são um dos vários termos que denominam, né, a figura mal da cultura cristã. Então, será que o passado não tem relação com o presente? Ou os menos simpáticos, a história vão passar a revê-lo com o pé direito? Eu ficaria com a segunda opção, no caso, de mudar, né, pra que eu vou estudar história? Pra que eu vou falar de história? As pessoas já morreram, não existem mais. A história é presente o tempo inteiro. Muitas coisas que a gente vive, conversa, fala, palavras do português, principalmente que a gente fala, é do passado. Surgiram com os índios que nem tinham contato com o português. Muito da nossa língua tem indígenas, né, palavras indígenas que às vezes as pessoas nem fazem conta. Isso é história. E se você conhecer a sua história, saber a história, né, da onde vem, você vai valorizar muito mais. Vai valorizar muito mais as coisas da cultura, do seu povo, o contexto de vida que você vive. Tudo vai, se você conhecer um pouquinho mais de história, tudo vai fazer mais sentido para você, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like aqui embaixo. Não esquece de comentar aqui embaixo que vocês estão participando, tá bom? E eu vejo vocês num próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. We'll be right back.